Bem-vindo a mais um episódio de Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. No último episódio, deixamos o Marco Antônio e a Cleópatra lá na Alexandria, no Egito, curtindo a vida doidado, como viventes inimitáveis, entre banquetes com ouro e peixes salgados lá no Egito. Mas enquanto o Marco Antônio se perdia nos olhos da rainha do Egito, em Roma a realidade era muito menos festiva. O Otaviano, que era aquele outro elemento do triunvirato, o jovem herdeiro do Júlio César, estava ocupado com uma tarefa ingrata de confiscar terras na Itália para pagar os veteranos da Guerra Civil. E no meio desse caos surge uma das mulheres formidáveis e subestimadas da história romana. A gente tenta destacar aqui sempre o papel da mulher também, que não aparece muito na história antiga. É a Fúvia, a esposa do Marco Antônio. Hoje nós vamos saber como o ciúme de uma esposa e a ambição de um jovem transformaram a Itália de novo num campo de batalha. Vamos nos preparar para conhecer a Guerra da Perúzia, que aconteceu ali entre 41 e 40 a.C. Quem era a Fúvia? A gente já ouviu dela aqui, em alguns episódios anteriores. Antes de se casar com Marco Antônio, ela foi casada com Cláudio, aquele Cláudio que se vestiu de mulher, que infernizou a vida tanto do Cícero como do Júlio César antes. A Fúvia, no entanto, não era uma matrona romana silenciosa. Ela tinha instinto político, tinha dinheiro e, dizem as más línguas, um apetite de vingança que faria o próprio Sulla corar. Lembra-se de que foi ela que, segundo a lenda, furou a língua do cadáver do Cícero, com os grampos de cabelo, por conta daquela língua que tinha falado mal do marido dela, o Marco Antônio. Em 41 a.C., a gente sabe que o Marco Antônio estava lá no Egito. A Fúvia, em Roma, estava furiosa, não apenas pelo abandono político e do esposo, mas pela presença constante da Cleópatra na vida do marido. Ela chegou a uma conclusão perigosa. Para trazer o Marco Antônio, o marido dela, o Marco Antônio, de volta, ela precisava criar uma crise que ele não pudesse ignorar. Ela precisava de uma guerra. Junto com o irmão do Marco Antônio, o cunhado dela, o Lúcio Antônio, ela começou a incitar o povo e os senadores contra o Otaviano. Ela se apresentava como a verdadeira defensora dos interesses do Marco Antônio, enquanto pintava o Otaviano como um usurpador que estava tirando as terras dos camponeses italianos. A tensão final explodiu na Guerra da Perúzia. A Perúzia é uma cidade que fica ali entre Florença e Roma, ao norte de Roma, na Úmbria. A Fúvia e o Lúcio Antônio o fizeram da Perúgia o seu quartel principal e finalmente foram cercados pelas tropas do Otaviano num cerco daqueles que fazia para isolar a cidade e, de certa forma, fazer com que eles se rendessem por falta de comida. E é uma tática de guerra duríssima. Aqui a história ganha um detalhe fascinante. A arquitetura, a arqueologia nos deu os chamados glades perusini, que são o glades, a gente sabe que são pequenas balas de chumbo que eram usadas em fundas que os soldados romanos lançavam uns contra os outros. O que torna isso único é que os soldados escreviam nas balinhas de chumbo insultos contra a Fúvia, E havia mensagens diretas também para o Otaviano do outro lado e insultos obscenos direcionados especificamente à Fúvia. Era uma guerra de propaganda feita nas balinhas de chumbo, glandes, a gente usa também para outros termos anatômicos pelo formato, O Otaviano, apesar da sua saúde frágil, mostrou uma crueldade que ele herdou, de certa forma, do pai adotivo, e que era maneira de se guerrear na antiguidade. O cerco foi brutal, a fome em Perúzia ficou conhecida como a fames perusiana, e quando a cidade finalmente se rendeu, em 40 a.C., o Otaviano poupou o irmão do Marco Antônio, o Lúcio, por razões políticas, mas dizem que ele executou 300 senadores e cavaleiros lá da Perúzia, como um sacrifício humano.
a mensagem ficou clara, né? O menino ali não estava mais para brincadeira. E a Fúvia? A Fúvia conseguiu escapar para a Grécia, onde ela finalmente reencontrou o Marco Antônio, mas o encontro não foi o que ela esperava, né? Em vez de gratidão pela guerra que ela lutou no nome do Marco Antônio, ele recebeu a Fúvia com fúria, né? Ele a culpou por arruinar a relação com Otaviano e por forçá-lo a sair do conforto que ele tinha lá no Egito, na Alexandria, né? Abandonada pelo marido e consumida por esse fracasso, a Fúvia morreu logo depois de uma doença súbita, né? Com a morte dela, abriu-se então uma oportunidade diplomática para que o Otaviano e o Marco Antônio arranjassem um jeito de não entrar em conflito direto um com o outro. Eles se encontram em Brundisio ali, que é no sul da Itália, né, para selar a paz. E como é que os romanos selavam a paz? Com um casamento, né? Quase que lembra a novela das 8 da Globo, né? Termina com um casamento. O Marco Antônio, que agora era viúvo da Fúvia, foi casado, né, ou casou-se com a irmã do Otaviano, a Otávia, né? A Otávia era o oposto da Fúvia e da Cleópatra, né? Ela era uma matrona romana perfeita, virtuosa, conciliadora, e por um momento parecia que a república ia ter paz. Mas o Marco Antônio ainda tinha o perfume da Cleópatra, né, e da Alexandria impregnado na memória dele. Com a Guerra da Perúzia, o último espasmo de resistência na Itália contra o domínio total do Otaviano se acaba, né? E com a morte da Fúvia e com o casamento com a Otávia, o segundo triunvirato ganha uma sobrevida, de certa forma, mas o tabuleiro está se movendo. O Marco Antônio vai voltar para o Egito, o Otaviano vai se consolidar ali no oeste, e no horizonte, né, o encontro inevitável deles dois começa a se desenhar, né? No próximo episódio, nós vamos acompanhar a campanha do Marco Antônio contra os partos. Lembra que um dos motivos do Marco Antônio ir lá para o Egito era para preparar uma invasão contra a Pártia, aquela mesma Pártia que destruiu o Crasso, né? Que a gente já viu no outro episódio. E a gente vai ver que essa campanha vai empurrá-lo definitivamente nos braços da Cleópatra. Obrigado por ouvir os Crônicas Romanas e a gente se encontra.